Vou dar continuação ao ensino de terça-feira passada sobre oração. Romanos 8, 26 e 27. Vou ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajude quando estamos fracos, pois nesta ocasião não sabemos pedir o que nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. Mas aquele que esquadrinha os corações sabe, por isso, qual é a intenção do Espírito, e conforme a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, foi lida a sua santa, gloriosa e bendita Escritura. Fala conosco mediante, Senhor, a este ensino, Pai, sobre oração, que toda a igreja venha aprender, ó Pai, Senhor, que haja manifestação de graça e poder, que haja, Senhor, temor e reverência pela sua santa palavra, e que o Espírito Santo fale poderosamente com os seus servos, com os seus filhos hoje aqui, Senhor, neste lugar. Assim eu te peço e te agradeço. Recebe a honra, recebe a glória, porque somente tu, Senhor, és digno de adoração. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Antes de eu expressar Romanos 8, 26 e 27, vou só fazer uma introdução rápida do que eu falei sobre oração na terça passada. Eu comecei falando sobre o Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, né? Então Cristo nos ensina a orar. Os apóstolos não sabiam orar, os apóstolos que andavam com Jesus. Então Jesus estava ensinando os apóstolos a orar, e ele ensina, e a oração que ele ensina para os apóstolos, a oração correta, a oração certa, a oração perfeita, que deve ser dirigida a Deus, a oração do Pai Nosso, ela é um exemplo de como devemos orar. E da mesma forma que Jesus ensinou os apóstolos, nós também temos que aprender com a oração do Pai Nosso. Amém? Porque é a oração completa. Tem tudo nesta oração do Pai Nosso. Todos os itens, tudo que nós devemos fazer em oração, orar, falar, está na oração do Pai Nosso. Então eu dei ênfase à oração do Pai Nosso. Mas hoje nós vamos para outros versículos. Hoje nós vamos continuar. Tá? Por isso que é importante você não faltar. E aqui onde nós lemos, olha só, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda quando estamos fracos. O Espírito Santo nos ajuda quando estamos fracos. No momento de fraqueza, no momento em que você não tem forças, no momento em que você consegue, ao menos, se ajoelhar, ao menos se prostrar, ao menos elevar o seu pensamento a Deus, mesmo que você esteja no momento de fraqueza, e você agora coloca um desejo: eu vou orar a Deus, eu estou fraco, eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo, mas eu vou orar a Deus. E quando você começa a orar, o Espírito Santo te ajuda. Não é você falar assim: eu não vou fazer nada e o Espírito vai me ajudar. Não é isso. É você se colocar em oração. Fala: eu vou orar. Não importa se você vai se ajoelhar, se você vai se jogar no chão, se você vai chorar. O importante é que você vai para a oração. Quando você começa a orar e você não tem nem o que falar, não consegue expressar, o Espírito Santo te ajuda. Vou continuar o verso para você entender. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda quando estamos fracos,
pois nesta ocasião não sabemos pedir. Não sabemos pedir aqui, algumas Bíblias vai falar, não sabemos orar. Não sabemos pedir, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir, às vezes você se ajoelha, às vezes você se coloca em oração e você não consegue expressar aquilo que você talvez gostaria. Talvez você fale, eu não consigo orar, eu não sei orar, mas o Espírito Santo nos ajuda, Ele intercede por nós, amém? Já viu aquela pessoa que quando se ajoelha, ela não ora, ela só chora, né? E o Espírito consegue interceder no choro, amém? Na angústia daquela pessoa que está sofrendo, mas ela está ali orando, e Deus entende a sua oração através do Espírito Santo de Deus. Você nem precisa falar corretamente, talvez você não consiga expressar, mas Deus já sabe o que você precisa. Mas para isso você tem que ir até o momento de oração. O Espírito só vai te ajudar se você for à oração. Se você não vai à oração, aí nem com gemido, nem com nada. Se você está só preocupado com outras coisas e você não se ajoelha, você não se coloca em oração, não tem como o Espírito Santo te ajudar. Ele só vai te ajudar se você se colocar no momento de oração. É isso. Amém? 27. Mas aquele que esquadrinha os corações sabe. Amém? Quem esquadrinha o coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus esquadrinha o coração, esquadrinha a mente, esquadrinha você. Por isso, qual é a intenção do Espírito? Ele sabe qual é a intenção. E conforme a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. O Espírito já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa. Mas Ele, o Espírito Santo, vai interceder por você na oração. Ele vai interceder pelos santos. Essa palavra final é importante para você entender. O Espírito Santo vai interceder pelos santos. O que eu entendo aqui? Por quem serve a Deus. Se você serve a Deus e você foi para orar, o Espírito Santo intercede, te ajuda. Pastor, o que é esse intercede? Ajuda. O Espírito te ajuda. Ah, eu não sei falar. Ajoelha. Fala alguma coisa. Ah, mas eu acho que eu não estou conseguindo agradar a Deus com aquilo que eu estou falando, pastor. Eu não sei orar, eu estou falando um monte de coisa aqui, não vai sair nada. E o Espírito pega aquilo, intercede a Deus, e Deus já sabe o que você precisa. Não é desculpa. Não é desculpa para você não orar. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não é desculpa. O Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda. Amém? Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar da forma correta, mas devemos orar. Porque só orando que você vai adquirir confiança para cada dia orar mais. O que é oração? Se você entender, eu vou te explicar. Oração é ter comunhão com Deus. Quem não ora, não tem comunhão com Deus. Quem ora, tem comunhão com Deus. Se você quer ter amizade com alguém, você precisa ter com essa pessoa o que para ter amizade com ela? Diálogo. Lá no seu trabalho, lá na escola, na sua casa, com seu vizinho, com alguém. Você quer ter amizade com alguém. O que você faz para manter amizade com alguém? Conversa com ela. Dialoga, fala com ela. E com Deus é da mesma forma. Se você
não tem diálogo, se você não tem oração com Deus, você passa a não ter comunhão, amizade com Deus. Então você precisa se ajoelhar, você precisa orar, você precisa ter comunhão com Deus através do diálogo, da oração. Eu não sei, pastor, mas eu estou dizendo para você, o Espírito Santo te ajuda, intercede. Mesmo que você fale de uma forma que você ache que Deus não entende, o Espírito intercede por você perante a Cristo, perante o Senhor. E Deus vai saber tudo que você está necessitando. Pastor, eu não orei nada, eu só chorei. E Deus sabe por que você está chorando e pedindo. Então, nós precisamos realmente orar, não importa a forma, tá? Não vamos usar uma situação de que, não adianta, pastor, eu me ajoelho, eu não consigo falar com Deus 5 minutos. Eu não consigo falar 5 minutos. Tá, mas você consegue ficar meia hora, 1 hora de joelho? Consigo. Eu só não consigo falar, mas eu consigo ficar. Então fica lá. Em pensamento. O Espírito intercede. Falei só 2 palavras, 3. O Espírito intercede. Daqui a pouco você está orando. Quando menos pensa, você está aprendendo a orar. Mesmo que você não alcance um nível tão alto, mas não precisa disso. O Espírito te ajuda, basta você ter tempo. Temos que ter tempo para comunhão. Vou dar um exemplo. Quando você tem amizade com alguém, você gosta de conversar com aquela pessoa horas e horas e horas. Mas com Deus eu não quero conversar nem 5 minutos, pastor. Que comunhão é essa com Deus que 5 minutos você não consegue? Com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele colega, você fica 2 horas conversando. Não é assim, Giovanni? Tem dia que eu começo a conversar com o Giovanni, ele está aqui, ó. É 2 horas conversando, que é um amigo. Por que com Deus a gente não fica esse tanto também? Amém? Ah, pastor, mas 2 horas é muito. Sim, é muito. Mas a gente precisa ter pelo menos 1 hora de oração com Deus. Pelo menos 1 hora, irmãos. Não é um número exato, mas temos que ter essa comunhão. Amém? Temos que ter, irmãos. Isso vai nos elevar a uma... Vou falar diferente aqui, vai levar nós a uma amizade com Deus. Comunhão, amizade. Amém? Relacionamento, não é? Relacionamento? Como que eu me relaciono com Deus? Em oração, é o primeiro passo. Ah, pastor, mas louvando também, sim. Mas primeiro você tem que ter intimidade em oração, porque senão seu louvor não vai passar do teto. Senão sua pregação não vai passar do teto também. Sua oração, seu louvor, sua pregação não vai adiantar nada se você não tiver comunhão com Deus, tá? Tudo passa pela comunhão, irmãos. Então não é desculpa. O que eu quero dizer com esses 2 versos? O que eu quero dizer com esses 2 versos? Que o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele intercede por nós. Então não vamos falar que não consegue, que não pode. Ah, eu não sei. O Espírito te ajuda. Basta você, pelo menos, se colocar em oração. Eu vou orar, pastor. Eu vou me colocar em oração. Basta isso. O primeiro passo é você se colocar. Pastor, eu vou orar meia hora. Amém. Pastor, eu vou orar 1 hora. Aleluia. E você vai ter comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Temos que ter esse devocional com Deus. Devocional deveria ser como, pastor? Diário. Devocional é diário, todo dia. Todo dia temos um momento de oração, de comunhão com Deus. Nós temos comunhão com tanta coisa, mas falta comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, eu já disse, você não está sozinho. O Espírito Santo te ajuda.
O Consolador te ajuda. Então não é desculpa para não vir, não é desculpa para não orar, não é desculpa, irmãos, vamos orar. O Consolador, o Espírito Santo nos ajuda em oração. Amém? Ele intercede por nós, ele entende um gemido que você faz, o Espírito entende. E Deus sabe o que você necessita. É isso. Vamos continuar então. Amém? Posso ler? Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Não estejais ansiosos por qual motivo, senão que as vossas petições, orações, sejam conhecidas diante de Deus, a respeito de tudo, com oração e súplicas e com ações de graça. Olha aí que versículo maravilhoso que Paulo escreveu aos Filipenses. Vou ler mais uma vez. Não estejeis ansiosos por qualquer motivo, senão que as vossas petições, os vossos pedidos, sejam conhecidos diante de Deus, a respeito de tudo, com oração, súplica e com ação de graças. Meu Deus, é quase o que eu estava falando agora há pouco no versículo anterior. Presta atenção. Não estejais ansiosos por qualquer motivo. Não podemos ficar ansiosos por nenhum motivo, por qualquer motivo. Às vezes nós estamos ansiosos por causa de algo na nossa vida, não é isso? Às vezes algo que está na sua vida está te causando ansiedade. Hoje as pessoas são muito ansiosas. O que é ser ansioso? É você querer as coisas para agora, para hoje. Você tem um plano, você pensa em algo, você quer adquirir algo, você quer fazer algo e você não quer, aleluia, isso para um longo prazo. Você fica ansioso, você quer e quer agora. Você quer para já. Isso é a pessoa ansiosa. Quando ela quer uma coisa, ela quer para amanhã, ela quer para já, ela tem ansiedade. Quando ela coloca algo na cabeça, quando ela pensa em algo, ela não quer que isso demore, ela quer que seja para agora, para já. Isso é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa e Paulo está dizendo aos Filipenses e o Espírito Santo dizendo à igreja: não estejais ansioso por qualquer motivo, senão que as vossas petições, que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Então, quando você quer algo, você precisa pedir a Deus. Que os seus pedidos, que as suas petições você leve até Deus. Como que você vai levar um pedido até Deus? Através da oração, você vai levar o seu pedido a Deus. As vossas petições sejam conhecidas de Deus. Como Deus vai conhecer aquilo que você quer? Se você orar e pedir para Deus. Oração, súplicas. Amém? Orações e súplicas. A súplica aqui é algo que você insiste em pedir. Oração, você ora todo dia. E súplica, você está suplicando todo dia que você ora. Toda hora que você ora, você pede a mesma coisa. Você está suplicando aquilo que você quer. Oração e súplica. Orar, você ora todo dia. E súplica. Súplica é você falar para Deus sempre aquele mesmo pedido. Você está suplicando aquilo que você quer. Você quer um trabalho. Então toda vez que você ora 3 vezes ao dia. Nas 3 vezes, você lembrou Deus do trabalho que você quer. No outro dia, de novo, está suplicando. Semana inteira suplicando o trabalho. Súplica, repetindo, sempre suplicando. Suplicando é quase que
implorando, suplicando, pedindo, Deus, o trabalho. É você colocar algo em oração para Deus continuamente. Está suplicando em oração, aqui sempre aquela mesma coisa. Amém? Não estou falando de oração repetida. Estou falando que você está suplicando algo para Deus. Se esse algo for de necessidade sua e Deus vê que você necessita, Deus é Pai. E qual o pai que não gosta de realizar o desejo de um filho? A oração ele vai ouvir a oração lá no verso anterior, dos santos. Se você é santo, o que é santo? Aquele que se santifica. Santo é aquele que se santifica. O crente tem que se santificar. O que é se santificar? Viver em santidade. Se santificando a cada dia. Então, se você é santo, se você se santifica e você ora, suplica, amém? Deus vai te ouvir. Só que você não pode ser ansioso. Orei hoje, já quero amanhã. Não é do jeito que você quer. Pastor, eu orei hoje, eu já quero amanhã. Não seja ansioso. Leve até Deus em oração e em súplica. O que mais? O que mais que fala? A respeito de tudo, com oração e súplica, com ação de graça. A respeito de tudo que você precisa, tudo, leve em oração a Deus. Peça para Deus. Ação de graça, é isso aqui que nós estamos fazendo, cultuando a Deus. Então aqui tem ações de graça, terça, quinta e domingo, os cultos. Os cultos são para Deus. Essa ação de graça aqui é culto, é louvor, é adoração. Então você tem que suplicar, pedir a Deus e continuar em ação de graça. Está orando, está pedindo, mas está adorando. Ação de graça, cultuando. Amém? Glória a Deus. O culto aqui é para quem? Para o Senhor. Então aqui a ação de graça aqui é o culto a Deus. Toda terça, toda quinta, todo domingo, o culto é para Jesus, ação de graça. Mas sempre por quê? Para Deus, para o Senhor. Né? Nós não temos esse costume de fazer ação de graça para homens, nem para mulheres, nem para ninguém. Mas amém, tá? Só estou tentando te explicar o que é um culto de ação de graça. Um culto de ação de graça é um culto ao Senhor. Terça é ao Senhor, quinta é ao Senhor, domingo também. Ninguém faz culto aqui para pastor, para missionária, para jovem, para ação de graça específico, para adorar alguém. Não. O culto aqui, quem é adorado é o Senhor, sempre. Culto de mulher, o Senhor é adorado. Culto de jovem, o Senhor é adorado. Culto de doutrina, o Senhor é adorado. Culto de cura e libertação, o Senhor é adorado. Culto de família, é Jesus que é adorado. Sempre Ele. Porque dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas, toda adoração é dele. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória, por meio de Jesus Cristo. Paulo está afirmando: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. Aleluia! Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, aleluia, Deus ouvirá a sua oração. Aleluia! Aleluia! Por meio de Jesus. Quem está à direita do Pai? Jesus. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Pastor, mas o senhor falou que é o Espírito Santo que intercede. Na terra é o Espírito, no céu é Cristo. Quem intercede por nós aqui na terra, na igreja, é o Espírito. Quem intercede por nós no céu é quem está à direita do Pai, Jesus. Amém? Está tudo correto. Então o Espírito Santo intercedendo na terra e Jesus intercedendo no céu. É por meio de Jesus, aleluia, que Deus, aleluia, vai realizar os nossos desejos, as nossas orações, se assim Ele se agradar de nós.
se assim nós merecer. Amém? Ele ouvirá a oração dos santos. Ele ouvirá a oração daquele que tem comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é ter intimidade, é ser um homem ou uma mulher, um jovem de oração. Quando você ora, você tem comunhão com Deus, através de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus vai suprir o que, pastor? As necessidades. É as necessidades, irmãos. Pastor, é verdade isso? É. Deus vai suprir as necessidades. Então eu entendo que aquilo que você não necessita, Deus não vai te dar aquilo que você não necessita. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus não vai te dar nada mais. Ele vai te dar o que você precisa. Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para mim. Deus vai suprir as necessidades. Amanhã você precisa de algo. Você tem necessidade de algo para amanhã, para essa semana. Deus vai suprir. Mas Deus não vai te dar mais do que a necessidade que você precisa. Amém? Qual é a sua necessidade? Amém? Todos nós temos necessidade. Todos. Alguma coisa você necessita de Deus. Ele vai suprir. Se for necessidade, Ele vai suprir. Se for luxo, se for coisa além, se for coisa para você, né, se regozijar na carne, Ele não vai suprir. Tem gente pedindo uma esposa, um marido. Talvez não seja a sua necessidade. Pastor, mas minha necessidade é uma loira de olhos azul. Talvez não seja. Talvez não seja isso a sua necessidade. Você quer, mas talvez não seja. Né? Talvez a sua necessidade, estou dando um exemplo. Talvez a necessidade é outra. Né? Talvez você está querendo algo a mais aí do que Deus pode te dar, porque você não precisa disso. Amém? Tem vários exemplos, irmão, nem vou falar aqui, senão você vai ficar com a boca aberta. Eu sou bom, minha mente é boa para dar exemplo. Vem cada exemplo bom, só que às vezes vai escandalizar. Então é melhor calar a boca. Vamos continuar. Efésios 6,18. Eu não esqueci do Giannichini, não. Às vezes tem gente querendo Giannichini aí, mas talvez Deus não vai te dar. Amém? O que é o Giannichini, pastor? É um galã, um homem bonito, lindo, não é isso? Talvez Deus não vai te dar um lindo, um Giannichini, mas pode te dar um outro, uma tampa para a panela, tá bom? Aleluia, Efésios 6,18. Todos acharam? E ainda orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Meu Deus, que versículo perfeito. Lindo esse versículo. Esse aqui é para colocar num quadro, lá dentro da sua casa, para você sempre olhar, ler. É igual Salmo 23 esse aqui. É igual Salmo 91. Olha só. E ainda orando em todo tempo. Ixi, pastor, pegou eu aí. Pegou até o pastor aqui, irmão. Orando todo tempo. Nós não tem tempo para ficar orando todo tempo. Meu Deus, todo tempo. Vou te explicar como que você ora em todo tempo. Às vezes eu consigo. Às vezes eu estou dirigindo e estou orando em pensamento. Esse todo tempo é difícil, 24 horas não dá. Mas tem hora que você está à toa, dirigindo ali, não tem ninguém conversando, está aquele silêncio, só o barulho do trânsito, né? E você está ali em oração, todo tempo orando. Eu não sei do que você trabalha, tá? Eu estou lembrando de mim quando estou trabalhando, dirigindo e orando em pensamento. Todo tempo eu tenho que estar orando, pedindo a Deus em oração, em todo tempo. Está andando na rua, está indo de pé, caminhando, está caminhando de pé pela rua, está com o pensamento
em Deus orando e o Espírito intercedendo. Olha que lindo! Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração no Espírito. E o Espírito Santo também intercedendo na oração, já expliquei. O que é orar em Espírito? É orar sem abrir a boca, em pensamento, em Espírito. Existe, é o que eu estou acabando de falar. Você está orando em Espírito. Você está falando com Deus dentro de você. Você está falando, sua boca não está abrindo. Ninguém está ouvindo o som. Ninguém sabe o que você está falando. Mas em Espírito, com a sua mente, você está falando um monte de coisa. E o Espírito intercedendo, orando em Espírito. Orando na mente, com Deus, em oração. Pode isso, pastor? Pode. Uma vez fizeram essa pergunta para mim. Pode orar em Espírito, pastor? Porque... Vou explicar por quê. Uma pessoa perguntou para mim se podia orar em Espírito. Porque falaram para ela que não pode. Não pode orar em Espírito. Para orar tem que abrir a boca. Aí eu falei, não, está dentro da Bíblia que pode. Mas acabou de ler. Lá atrás e agora aqui. Nós não acabou de ler Romanos 8, 26 e agora Efésios 6, 18? Pode orar em pensamento. Paulo aqui nos ensina. Pode orar em pensamento, irmãos. Você está dentro do ônibus e você recebe uma ligação que alguém está doente. Você já começa a orar ali mesmo. Quem concorda? Acabou de ligar o celular. Ó, seu filho aqui sofreu um acidente. Você já começa, desligou o telefone, na mente você já está orando. Até você chegar onde a pessoa está, em casa ou no hospital, você já está com a mente já orando a Deus, até você chegar até a pessoa. Pode, deve. Não pode, deve fazer isso. Você deve fazer isso, orar em Espírito. Não é todo tempo que você tem para se ajoelhar. Não é toda hora que você tem, eu preciso me ajoelhar. Não, está andando, está sentado, está em Espírito, orando a Deus. Pode, deve. Não só pode, como deve. Você ora de joelhos quanto tempo? Meia hora, 1 hora. Em Espírito você vai conseguir orar muito mais. Todo o tempo que você puder. Estou lavando louça. Estou orando. Quanto tempo você gasta para lavar louça? Meia hora, pastor. Tanta louça. Meia hora ali em Espírito orando e lavando a louça. E pedindo a Deus, suplicando algo de Deus. Meu Deus, pastor, que bom. Então eu vou orar mais agora. Eu também. Já faço isso quando eu estou dirigindo. Eu lembro que eu tenho que orar. Eu vou dirigindo e orando. Às vezes eu dirijo mais de 1 hora, sem parar. Ah, pastor, mas se alguém me interromper? Se alguém interromper, você fala, responde, conversa. Mas é o tempo que você tiver vago. Se alguém vem e puxa uma conversa, você tem que parar de orar em pensamento. Alguém conversou com você. Mas aí, de repente, está aquela silêncio, não tem ninguém. Está só você ali. Começa a orar em pensamento. Amém? Por isso que é bom você aprender. Vamos continuar o verso. Vou continuar o verso 18, eu não acabei. E ainda orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. Ó, você está vigiando. O que a Bíblia pede? Para nós orar e vigiar, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Pastor, perseverar em oração e súplica por todos os santos. O que é isso? É orar também pelo seu irmão, pela sua igreja, por todos os santos. Você vai orar por você? Vai, mas vai orar pelos santos. Quem são os santos? Os irmãos da igreja. Orar pelos santos, orar pelos irmãos da igreja. É o 2º mandamento. Amar o próximo. Quem ama o próximo, também ora pelo próximo, intercede. Quem é o próximo? Dentro da sua casa é sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, é tudo próximo. E os irmãos? Próximo, tudo próximo. Vizinho, amigo de trabalho, tudo é próximo. Amém? Então você deve orar não só por você. Pastor, mas já orei tanto por mim. Então comece a orar pelos outros também, pelos santos. Amém? Ora pelo próximo, ora por alguém que você sabe que está necessitando de oração, está necessitando, fala para Deus, amém?
Então nós podemos interceder em espírito, orar o tempo todo e orar pelos santos, orar pelo próximo, orar pelo nosso irmão. Amém? Vamos aproveitar o tempo que nós temos para orar. Não importa onde eu estiver, não. Você está na fila, você está na fila do banco, na fila da lotérica e você está orando em espírito. Está orando em espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Vamos lá. Vamos continuar. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Aleluia. Pode glorificar a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. O que vai falar aqui, pastor, em Hebreus 4:16? Sabe o que vai? Para você entender Hebreus 4:16, o véu foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus. O véu está rasgado. Nós temos acesso. Temos acesso a Deus em oração, através do Espírito Santo e em Jesus. Pastor, Deus vai ouvir a minha oração? Vai. O Espírito Santo vai pegar a sua oração aqui na terra, vai levar até o trono lá no céu de Cristo, e Cristo vai levar até o Pai. O Espírito leva a Cristo, Cristo leva a Deus a sua oração. O véu está rasgado, temos acesso a Deus através da oração. Então vamos ler. Hebreus 4:16. Por isso, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de recebermos a ajuda oportuna. Amém? Devemos nos aproximar do trono da graça com confiança, confiantemente, com confiança. Eu vou orar e eu confio que a minha oração vai chegar até o trono de Deus. Deus vai ouvir a minha oração. Eu vou orar e eu confio em Deus, que Ele pode, aleluia, Ele pode realizar, aleluia, o desejo do meu coração. Aquilo que eu tenho para pedir, eu vou pedir em oração. Eu vou confiante até o trono da graça, para alcançar misericórdia e graça. Que não está falando de você alcançar riqueza não, irmãos, tá? Você vai em oração, você vai confiante para alcançar misericórdia e graça perante o trono de Deus, perante Jesus. Não vai pensando, Deus, eu quero ficar milionário. Deus, ajuda eu ganhar na Mega Sena. Não adianta, que isso não cola, isso não pega, tá? Isso aí é perda de tempo. Amém? Você tem que ir confiante, pedir graça e misericórdia de Deus. Vai com fé, vai com, Deus, tem de misericórdia de mim, Senhor, do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, do meu pastor, Senhor, da liderança da minha igreja. Senhor, tem misericórdia, ajuda eles. Vai, sei lá, ora a Deus, irmãos, por algo, por alguém dentro da sua casa, por alguém do seu sangue, da sua família. Vai em oração, pede misericórdia, pede a graça de Deus. Pede o que é graça? Favor. Pede o favor de Deus. Deus, por favor, Senhor, livra aquele meu amigo, aquele meu parente das drogas, do vício, da prostituição. Pede, não é pedir dinheiro, irmãos, não é pedir riqueza, tesouro. Isso aí, se você precisar, Deus vai te dar, mas na medida do possível, daquilo que você merecer. Pastor, eu quero ficar rico. Estuda, faz faculdade, seja um engenheiro, um médico, um doutor, que você vai ganhar muito dinheiro. Amém? Agora, se você só tem o primeiro grau, segundo grau, é o salário, irmãos. Salário mínimo aí. Quer ganhar dinheiro, estuda bastante. Estuda,
termina o estudo, vai para os cursos, vai para a faculdade, vai estudando, que você vai ficar bem de vida, estudando, não é roubando. Pastor, eu quero ser político, né? Não, você pode até ser, mas não vai pensando em passar a perna nos outros, não. Vai pensando em ajudar a população da cidade. Eu quero ser vereador, eu quero ajudar. Não vai pensando em ganhar dinheiro, não. Isso aí não é coisa de filho de Deus. Crente tem que ser fiel, justo e verdadeiro. Amém? Tem que ser honesto. Honrar o Deus que você serve. Pastor, mas nunca vou ser rico. Você é rico em graça e misericórdia. Você é filho de Deus, você é rico. É que você não enxerga a riqueza, você quer riqueza material. E Deus tem para você riquezas eternas, lá no céu. A sua herança não está aqui na terra. O seu maior tesouro está lá no céu. A vida eterna. Amém? A sua riqueza maior que você tem é a salvação, a vida eterna. Amém? Isso é uma riqueza que ninguém te rouba. Não deixa roubar, né? É espiritual. Deus fala, não deixa roubar sua coroa de ouro, a coroa da vida eterna, vale muito, vale a salvação da tua alma, dinheiro nenhum pode comprar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma? Amém? Aleluia, você é filho do rei, toda a riqueza de Deus, você vai participar dela, não aqui na terra, lá no céu. Seu Pai, Deus que está no céu, tem toda a riqueza, todo o tesouro, toda a riqueza é dele. Só que não está aqui na terra, está lá no céu. E o dia que você for para lá, você vai participar das riquezas de Deus. Amém? Você vai participar no céu de tudo que Deus tem, de toda a riqueza dele, de todo o tesouro. É lindo, mas não é para cá. Não é para esse mundo. Amém? 1 Tessalonicenses 5:17. Aleluia! Isso aqui é para todos os cristãos. O que é para todos os cristãos? O que vai falar aqui, todos deveriam fazer isso aqui. 1 Tessalonicenses 5:17. Acharam? Orai incessantemente. Todos os cristãos, Paulo está dizendo, devem fazer isso. Orai incessantemente. Orar sem parar, sem desistir, sem desanimar. Incessantemente. Orar sem cessar. O que é cessar? Parar. Cessou, parou, acabou. Incessante, constante, todos os dias. Aleluia. Paulo está falando que isso é para todos os cristãos. Orar incessantemente, orar sem parar, orar todos os dias, orar em todas as oportunidades. Então, um tempinho que você tiver, alguns minutos que você tiver, ou naquele lugar que você está, aproveite para orar. Aleluia. Incessantemente, sem parar, todos os dias, em todo o tempo. Fica de pé em nome de Jesus.